Você sabia que algumas datas que fazem aniversário em 2020 podem cair no Enem? Vem comigo que você vai saber como é que isso funciona. Fala, guerreiros, aqui é o professor Lego Fontes e já de antemão te convidando para descer o machado no like, para que você comente o conteúdo e jogue esse vídeo nos seus grupinhos de WhatsApp para distribuir conteúdo relevante para toda a galera que quer se dar bem em provas como o Enem. Galera, eu falava das datas, dos aniversários de datas importantes que fazem aniversário em 2020 e que podem estar na prova Enem. E eu não estou falando só da redação, estou falando da prova como um todo, da prova de linguagens, da prova de humanas principalmente. Claro, pode aparecer na prova de naturais também, um pouco mais difícil, mas isso geralmente aparece nas provas de humanas e na prova de linguagens. E também essas datas podem servir de mote para a confecção do tema da redação. Isso eu explico no primeiro vídeo, que está em algum lugar aqui o card, e aí você que não assistiu, já assiste a primeira parte para que você também veja 4 datas importantes que eu falei no vídeo anterior. Bom, vou passar aqui mais algumas datas que eu acredito que possam estar na prova e evidentemente você já se prepara antecipando aquilo que a banca pode trazer dentro da prova. Lembrando, galera, que isso é algo muito comum na prova Enem. Datas comemorativas que fazem aniversário naquele ano, geralmente aniversários redondos, né? 100 anos, 50 anos, 80 anos. Geralmente, isso aparece na prova, né? Os alunos, os estudantes, eles já tentam antever essas datas, né? E aí eu tive o cuidado de fazer uma extensa pesquisa para que eu visse datas importantes que fazem aniversário em 2020 e aí essas datas possam servir de molde para a confecção de questões, por exemplo. Uma que eu acredito que possa estar, principalmente na prova de linguagens, são os 100 anos do nascimento da escritora Clarice Lispector. Talvez uma das principais representantes da literatura em língua portuguesa, apesar que ela é nascida na Ucrânia, mas ela fez toda a sua história aqui no Brasil. E ela é uma das autoras constantes na prova Enem. Eu não diria, não apenas ela, mas autores do movimento modernista. É o movimento que mais aparece dentro da prova Enem, na prova de linguagens, principalmente aí, se você for pensar na parte de literatura. Talvez a obra mais famosa dela é A Hora da Estrela, e que geralmente aparece. Então, 100 anos de Clarice Lispector, acredito que o Enem não vai deixar essa autora de fora. E aí você já fica esperto, estudando um pouco da Clarice Lispector, características, como é que funcionam os textos dela, a questão da análise psicológica, que é muito forte dentro dos textos dela. Então, fique esperto, Clarice Lispector, 100 anos do nascimento dela, pode aparecer na prova de linguagem, sobretudo em abordagens sobre literatura. Lembrando que o Enem, o formato do Enem, não é como o formato dos vestibulares tradicionais, que é bem dividido. Língua portuguesa, literatura, existe essa divisão, existe essa segmentação. O Enem geralmente é algo mais mesclado, né? As disciplinas são mais próximas. Então, fique esperto com essa data, com essa autora e fundamentalmente no formato de questão Enem. E eu recomendo sempre que você faça muitas questões para que isso possa servir de mote. Lembrando, a Clarice Lispector já foi utilizada várias vezes em redações de nota alta, de alto desempenho, principalmente em citações dela. Então você pode pegar algumas citações da Clarice Lispector e já pensar nisso para enquadrar isso dentro da temática que você vai abordar. Mas é claro, tudo depende de uma contextualização prévia, beleza? Galera, uma outra data bem importante e que pode estar sobretudo na prova de humanas são os 520 anos da chegada do Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil. Lembrando que isso pode ser parte da prova de humanas, sobretudo em abordagens relacionadas à história. A questão do descobrimento do Brasil também pode estar na redação, lembrando que uma das estratégias argumentativas previstas pela cartilha de redação do INEP é a questão dessa abordagem histórica, dessa cronologia histórica. Então, essa alusão histórica que é prevista como estratégia argumentativa pode estar presente principalmente se você fizer uma alusão à colonização brasileira, à chegada de Portugal aqui. Principalmente se você pensar lá na Carta do Caminha, na questão do quientismo, lembrando que muitos dos problemas que hoje assolam o Brasil vêm desde a era colonial, né, que corresponde desde 1530, né, até 1822, que é quando o Brasil torna-se um império. Então, você pode sim abordar por alusões históricas, e essa data é bem importante, 520 anos da chegada de Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil. Então, é uma data importante e uma data que sim pode servir de mote para que você
possa abordar isso na redação. E para finalizar essa segunda parte dessa nossa aula, eu vou trazer aqui algo que aconteceu não no Brasil, mas nos Estados Unidos e que também influencia aqui, inclusive já foi abordagem, já foi objeto de análise da redação Enem, que foi no ano de 2013, que fala dos efeitos da lei seca, que são 100 anos em que era instaurada a lei seca nos Estados Unidos, que inclusive gerou o conhecido Al Capone, né, que era um traficante de bebidas, talvez um dos mais famosos da história, e que sim pode aparecer na prova relacionada à lei seca. Lembrando que a lei seca, ela com o passar do tempo ficou mais rígida, tanto no que diz respeito a multas, quanto no que diz respeito à punição aos infratores, e evidentemente pode ter algo no Enem relacionado ao trânsito. Lembrando, o Brasil é um dos trânsitos mais violentos do mundo, e a combinação de ingestão de bebida alcoólica com excesso de velocidade, por exemplo, isso faz com que haja esse número vultoso de acidentes do trânsito no Brasil. Então, é uma abordagem bem possível para a prova e que pode aparecer também na prova de história, né, na prova de humanas, dentro da disciplina de história. Então, guerreiros, fiquem atentos a essa data, afinal de contas são 100 anos em que essa lei foi instaurada lá nos Estados Unidos e que, evidentemente, é um tema muito atual, afinal de contas, a questão do trânsito no Brasil, por ser tão violento, faz com que seja uma pauta importante para todos nós, não apenas na prova Enem, mas na vida também. Então, só para finalizar, eu vou trazer mais uma data que eu acredito ser muito importante e que o Enem gosta muito desse evento, que são 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a Segunda Guerra Mundial aparece bastante na prova de humanas, começou ali em 1939, finalizou em 1945, e que, galera, é um conteúdo que é muito amplo, muito vasto, e que pode sim também ser utilizado na redação, evidentemente, mais uma vez ressaltando, a depender do tema, a depender do encaixe, fazendo alusão histórica de como você vai fazer isso, mas é um fato, esse fim da Segunda Guerra Mundial, que faz 75 anos esse ano, pode sim ser objeto de análise da prova e você tem que ficar muito esperto porque é um evento que gera muita questão de causa e efeito, então é um tipo de abordagem que o Enem gosta muito na hora de elaborar questões, principalmente na prova de humanas e também na redação, porque causa e efeito também é uma estratégia argumentativa que você pode utilizar. Portanto, são datas importantes, datas comemorativas sobre eventos muito importantes, muito marcantes e que, galera, podem estar na prova. E é claro, você que assistiu esse vídeo vai estar preparado antecipadamente para não ser surpreendido e, acima de tudo, você pode ganhar tempo não apenas na redação, mas nas questões objetivas, lembrando que no Enem o tempo é algo fundamental. Saber dosar o tempo é algo preponderante que pode fazer com que isso seja decisivo para a sua aprovação ou não. Então, galera, essas duas aulas foi para que você possa se prevenir com possíveis datas que fazem aniversário em 2020 e que podem estar no Enem. Lembrando que o nosso objetivo, nossa missão aqui é que você faça a melhor redação da sua vida e que esse seja seu último Enem. Mais uma vez, quem curtiu o conteúdo, desce uma machado no like, comenta o conteúdo, compartilha com a galera para que mais pessoas possam receber esse conteúdo relevante e que possam usufruir dele a partir do momento em que possam aplicá-lo dentro da prova, beleza? Valeu, guerreiros, um abraço a todos e vamos para cima deles.